nós quisemos aqui partilhar muito aqui alguns testemunhos e algumas situações que vocês foram vivendo para tentar ter aqui a aderência, vocês sentirem aderência, ainda mais aderência com a realidade e com o nosso dia-a-dia. Foi por isso que nós vos fomos assim pedindo por e-mail e por WhatsApp para vocês darem perguntas e testemunhos, porque assim, este momento é para vocês, enquanto voluntários Make-A-Wish, e para nós podermos ir o máximo ao vosso encontro e às vossas necessidades e aos vossos desafios que vão sentindo todos os dias, e a pouco e tornando aqui estes momentos assim o mais enriquecedores possíveis para todos os voluntários Make-A-Wish. Nós vamos gravar, não é, Emma? Tudo bem, desde que não divulguem por aí, pode ser que eu diga alguma coisa que depois me levem presa e eu não quero. Olha, eu se calhar, assim, estamos 19, estavam inscritos 34 pessoas. Olha, mas eu até tenho aqui um primeiro desafio que gostava que respondessem. Se tu me deixares partilhar, as pessoas, se não for muito complicado o que eu vou pedir, vão respondendo. Boa. E depois eu já te apresento à plateia. Boa? Bom, pormenores. Eu acho que me vão conhecer logo a seguir. Olha, eu acho que eu tenho que ser a Emma a autorizar-te. Eu acho que é Emma. Eu não consigo. Para a Ana poder partilhar. Sim. Vou já autorizar, Ana, desculpa. Sim, não faz mal. Olá, Cristina. Olá! Vê lá se consegues partilhar, Ana. Já posso, já. Okay. Já consigo. Já me estão a ver, não já? Já. A mim não, quer dizer, ao ecrã. Estão a ver, não estão? Agora, na mesma? Pode, baixinho. Então vou-vos pedir aqui um exercício, que é, ou nos vossos telemóveis via a internet do telemóvel, ou mesmo no computador, mas noutra janela, que vocês entrem precisamente neste endereço, que é, eu vou pôr ali no chat também, para que não haja aqui nenhuma confusão. Oi, vou pôr no chat, mas não estou a conseguir, espera aí. Sempre as coisas obedecem como eu quero. Pronto. Mas já vou tentar pôr. Mas é www.slide.com e vão pôr cardinal 30 24 60. Se tiverem alguma dificuldade, a Margarida que está aí, a Galvão, pode escrever no chat, por favor, www.slide.com. Só porque eu não estou a ter acesso ao chat já, não sei porquê. Não interessa. Vou ter aqui. Já pus no chat. Obrigada, já vi. Agora já tive acesso. Obrigada. É slide do. Desculpa. Tá. É este. Pronto. Conseguiram entrar bem? Se conseguiram entrar bem, também podem entrar por este, não é? Fazendo aqui com o vosso telemóvel, ele entra automaticamente. E eu vou-vos só pedir que respondam a esta pergunta com uma palavra, ou duas no máximo, que é: o que é que te faz, e desculpem eu tratar-vos a todos por tu, mas é aqui por alguma confiança que quero estabelecer convosco, o que é que te faz ser voluntário nesta organização? Só isto que eu quero saber. É totalmente anónimo, portanto, podem escrever o que quiserem. Se houver mais do que um, podem pôr mais do que um motivo. Ok, boa.
fazer alguém feliz, poder transformador, levar a felicidade, partilha, entregar alegria, dar tempo, a felicidade dos outros, amor próximo, sinto-me bem, magia, sorrisos. Engraçado, já viram? Vários dizem o da felicidade, fazer alguém feliz, levar a felicidade, okay? A felicidade dos outros. É engraçado, não é? Quase que essa podia destacar mais. Okay? E depois esta questão também do transformar. Já viram que se repete? Poder transformador, transformar vidas. Interessante. Okay? Purpose, ok, boa. Dar alegria, sorrisos, também se repete. Levar esperança, o inspirar filhos, os vossos filhos, será? Ou outros. Sermos família, entregar alegria. Muito bem. Fabuloso. Pronto, Mariana, mas se quiseres podes continuar. É que assim vamos estar entretidos. Eu vou usar isto, claro. Pronto, é assim, eu acho que temos 22 pessoas, mas já são 7 da tarde. Eu acho que agora começávamos, Ana. Pronto, o tema de hoje tem a ver, acima de tudo, com a escuta ativa, com a criar relação, mas a Ana, melhor que ninguém, irá falar com vocês. A Ana tem muita experiência no trabalho com jovens, há muitos anos que a Ana dinamiza grupos de jovens, acompanha jovens, além disso é professora na Universidade Católica e está sempre metida em inúmeros projetos e em inúmeros desafios. Estou certa? Estou-te a descrever bem enquanto pessoa. Bem. E acho que agora vou aqui passar à Ana, para a Ana começar aqui nesta conversa, porque acima de tudo eu acho que é uma conversa boa que vocês podem também ter com a Ana e na vossa partilha. Muito bem. Agradecer muito. Não temos tempo, por uma questão de tempo não vos vou fazer apresentar, que seria logo uma primeira coisa que eu faria, está bem? Porquê? Por sentir necessidade de saber muito bem quem está desse lado, okay? De saber quem são, de onde é que vêm. Esta primeira pergunta vai estar muito relacionada, já vão ver, mas efetivamente o que eu gostava mesmo que fosse este momento, e claro que eu trouxe uma apresentação, e claro que eu vou dizer coisas, e claro que vamos fazer tudo isso, mas eu gostava muito que este fosse um momento de conversa sobre, claro, um determinado assunto. E, portanto, vai haver aqui momentos de parar e de conversar, e também queria que fossem colocando no chat, sim, algumas questões que possam ir tendo, em que nos momentos em que nós paramos, que eventualmente não vos dê logo para interromper-me, o possam lá ir colocando. Se não der tempo para tudo o que eu trouxe, não me importa mesmo nada, está bem? O que temos é que nos situar naquilo que são as vossas necessidades. A Mariana já me apresentou, eu não sou nenhuma especialista de empatia, acho eu. Pronto, o que faço é um percurso, que é um percurso também muito parecido com o vosso, de tentar construir pontos e relações. E agora já lá vou pouco a pouco. Eu ia pedir aqui uma coisa, não, já está. Vou começar por partilhar o meu ecrã. Vejam lá, que até surpreendentemente, até com as pessoas com quem eu preparei este momento, se calhar vão se surpreender com o título que eu coloquei. Mas eu chamei a este momento Estratégias para uma Comunicação Empática e não lhe chamei exatamente escuta ativa e empatia. Também porque às vezes há clichês que nós utilizamos e depois na verdade são muito difíceis de nós percebermos exatamente se os temos ou não e como é que os podemos utilizar. E portanto o que me parece mais importante, e faça aquilo que foi as experiências que partilhei convosco ou através dos vossos testemunhos, é basicamente como é que nós podemos estabelecer relação. E quando eu vos fazia a pergunta, e já lá vou voltar, o que é que vos faz ser voluntários na Make-A-Wish,
é porque pode parecer um pormenor, mas não é. Acreditem que tudo tem muito mais a ver com as nossas expectativas do que aquilo que nós podemos alguma vez pensar. E às vezes não estamos aqui a falar de certas ou erradas, expectativas certas ou erradas. Mas se a minha expectativa ao ser voluntário é procurar alguma gratificação para mim próprio só, porque o voluntário procura sempre gratificação, não nos enganemos, mas se for sobretudo isso, quando o retorno não é o esperado, eu basicamente fico altamente frustrado. Portanto, fiquei muito contente quando percebi que muitas das vossas motivações estão naquilo que eu vou fazer com o outro. Mas atenção, que quando eu ponho ênfase no levar alegria, e depois se calhar experimento que eu não transporto tanta alegria como pensava, que queria provocar felicidade, aí afinal parece que não é, a pessoa não está tão receptiva à felicidade que eu lhe quero dar. Ui! Ok? Se calhar às vezes temos que ir mais fundo e perceber, afinal de contas, porque é que eu sou voluntário nesta organização. Ok? E, eventualmente, encontrar o propósito e o sentido, como alguns de vocês falavam ali, em algo que não é imediatamente visível, mas que é fundamental para o trabalho que cada um de vós tem que realizar. Premissas. Para todos, e vou-vos pedir aqui uma coisa. Vamos falar de tudo o que vamos falar, colocando-nos a nós no centro da conversa. O que significa que quando eu falar de relação, ainda que estejamos a falar da relação que estabelecemos com os jovens e com os miúdos e com as crianças e com as famílias com quem trabalhamos, estamos a falar de nós. E reparem que a relação é dos espaços mais íntimos e mais delicados que todos nós vivemos. E se não olhem para o confinamento. Para mim tem sido difícil, porque sinto que o confinamento me confina. Ok? Outro dia dei um abraço a uma pessoa, vocês vão dizer, Ana, não devias, mas dei um abraço a uma pessoa e ela tremeu. E disse, não estou já habituada a receber um abraço. A relação é dos espaços mais delicados que nós podemos ter. Mas confiar nas relações que nós estabelecemos não é fácil, pois não? Pensem em vocês. Pode ser muito mais difícil numa situação de ansiedade, de zanga ou de crise. Ok? E, no entanto, é pela relação que nós vamos. E é na relação que nós desenhamos a intervenção. Eu sei que até agora não disse nada de novo. Por acaso eu esqueci-me de dizer na apresentação que não ficassem com grandes expectativas. Pronto, não interessa. Pá. 2. Quando nós falamos de relação, estamos a falar de cuidar do outro. Uma relação nunca pode ser unívoca, senão não é relação. É outra coisa qualquer, mas não é relação. Uma relação pressupõe partes que interagem entre si. Ok? Portanto, temos, claro, cuidado, respeito, olhar positivo, dizem os autores. E outra coisa que é a autenticidade. Temos que ser autênticos. Ok? E parece que é das atitudes mais fortes e que se nota, e acreditem, que todos notam se estamos ou não a ser autênticos. Ok? E muitas vezes isso requer congruência, aceitação positiva, incondicional e empatia. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque na nossa maior ou menor dificuldade em muitas vezes estabelecer a comunicação com o outro, que é a base da relação, a forma como eu estou, os motivos pelos quais eu lá estou, não são assim tão indiferentes. E se eu estiver cansada ou condicionada por alguma coisa, ainda que infelizmente nós não possamos ligar e desligar o botão de nós próprios com a facilidade ou que nós gostaríamos, às vezes nós temos que perceber que quando estou a tentar estabelecer uma comunicação com alguém,
posso estar condicionado por tudo aquilo que eu vivi até àquela hora. E se eu tive uma conversa ou uma chatice momentos antes, ou se eu estou muito cansado, ou se eu não reúno as condições, até físicas, para estabelecer essa conversa, ela pode ficar comprometida. Até agora, parece-vos bem? Podem me interromper quando quiserem, ok? Vocês têm a mãozinha, ponham lá ou então tiram o microfone. Eu vou continuar só mais um bocadinho. Quando nós falamos da relação que vocês estabelecem, estamos a falar de uma relação de ajuda, que significa que nem todas as relações podem se classificar assim, ok? Muitos de vocês devem saber isto. Qual é a grande diferença? É que uma relação de ajuda é intencional. E muitos dizem que muitas vezes as relações de ajuda que são transformadoras, gostei muito destas palavras que vocês usaram, ocorrem, aquelas que são verdadeiramente transformadoras, aquelas que permitem a resolução de problemas, ocorrem sempre numa fronteira muito ténue e delicada entre aquilo que pode ser, deixem-me dizer, uma relação mais profissional, se vocês quiserem, com uma relação pessoal, que é amigável, que é de suporte. E esta fronteira é que é tramada, ok? Porque qual é o limite dela? E como voluntários, vocês estão no meio. Nem é profissional, nem é pessoal. Ok? Então onde é que estamos? Estamos aqui. Estamos muito mais naquilo que é uma relação, provavelmente de ajuda, que tem alguns requisitos e desafios. Sobretudo para quem? Para vós, claro, que têm sempre que saber onde se situar, mas também muito para a forma e para os outros que estabelecem a relação convosco, que é como vos veem, como vos interpretam. Okay? Nesse sentido ainda, no fundo, até agora eu sei que não estou a dizer mais nenhuma novidade, mas vai ser importante para chegarmos às estratégias. Nós estamos a falar de que devemos escutar, valorizar o que é dito e sentido, ter em conta a sua vontade, okay? Mesmo que eu seja incapaz de dar uma resposta positiva ao pedido. A escuta é dos processos mais difíceis que todos vivemos. E agora, ponham-se não no processo de voluntário que têm, mas no processo em vossa casa ou com outros processos. Não é difícil escutar. E sentir-se escutado. Sentir que me captam. Sentir que eu estou a conseguir transmitir o que quero àquela pessoa. E às vezes, ainda hoje eu disse a uma pessoa, descubro que ainda não me conheces. A segunda parte poderia ser, também não sei se me queres conhecer, mas já não disse. Podia ser demais. Podíamos entrar por caminhos inusitados. Tantos anos e sinto que não me conheces. É isto. Porquê? Porque não me escutas até ao fim. Escutar o quê? O que eu expresso é fácil. Escutar o que eu sinto e não me expresso. Escutar aquilo que eu nem sequer sinto, mas silencio e é a minha necessidade. Implica toda uma predisposição em mim de captar a essência do outro. Então é um exercício. É um exercício, requer muito, é desafiante. Se o fizermos à séria, acabamos cansados. Cansa. Okay? Agora reparem, valorizar o que é dito e sentido. Como é que eu o faço? Vamos depois concretizar, está bem? E depois, reconhecer o valor que o outro me traz, a importância do conhecimento que ele me traz, a importância da informação. E depois, em todo o caso, confronto e vejo. Okay? Mas eu estou, todo eu, ok? Todo eu me foco naquele processo. Este é um mapa, algum de vós conhece isto?
É que, como ainda nem sei quem tem à frente, isto é uma chatice. Mas olhem, o mapa da empatia, que se fala muito, é um mapa de que nós deveríamos, no fundo, para estabelecer empatia, quais são as dimensões que nós temos que ter em consideração. Então vejam lá o que diz ali. O que é que a pessoa sente, pensa e sente? O que realmente importa? Quais são as suas principais preocupações e aspirações? Para nós estabelecermos empatia, temos de perceber o que é que a pessoa pensa e sente. O que é que realmente lhe importa? Quais são as suas principais preocupações e aspirações? O que é que ela vê? O que é que ela vê? Que ambientes, que amigos, ok? O que é que ela escuta? O que é que os amigos lhe dizem? Ok? O que é que os influenciadores, está na moda, né? Lhe dizem? O que é que ela escuta? O que é que ela faz e o que é que ela faz? Em privado e em público. Que experiências é? Qual é a aparência? Quais são os comportamentos que tem? Depois, quais são as suas dores? Quais são os seus ganhos? As suas conquistas? E neste processo, a linguagem não é indiferente. É a mesma linguagem. É as mesmas palavras que eu utilizo. Estão a ver como vocês não me conhecem, mas para quem me conhece, esta é para mim, por exemplo, uma das áreas mais difíceis. Estou sempre a treinar isto porque eu ainda não lá cheguei. Mas vou chegar um dia. Estou melhor do que estava. Porquê? Porque é o saber dizer o que eu tenho que dizer, de forma a que chegue o outro. Ok? Então, até a maneira de perguntar não é indiferente. Para quê? Para que o outro valorize. Para que o outro se sinta compreendido. Okay? Só isto, não é? Que é, por exemplo, em que momentos te sentes bem contigo próprio? Esta é uma forma de perguntar que o outro ficasse a olhar para mim. Eu podia-lhe perguntar quais são os momentos que mais te custam na vida. E eu estou a fazer uma pergunta que nós chamamos que é uma pergunta de exceção. Estou a excluir isso para lhe perguntar: o que é que te faz sentir bem? Não sei. Lembra-te de qual foi, na última semana, o momento em que tu te sentiste melhor? Vou ver. Claro que com crianças e jovens não vão fazer esta pergunta. Já lá vou. Mas reparem, linguagem. Não é indiferente, pois não? Não é indiferente a forma como falam connosco. E é uma chatice, não é? Porque conforme aquilo que eu digo e a forma como o outro interpreta, a relação se ganha ou se perde. E isto é que é tramado. Não é? Então, bora lá. Mais um passo. Vocês têm que me controlar nas horas, mas eu gosto muito desta. Era só para vocês rirem um bocadinho. Sabia que todos os nossos problemas são causados pela falta de comunicação? E o outro grita: ei, ouviu o que eu disse? E o outro: estava a falar comigo? A gente a tentar ouvir. E o outro está a gritar. É uma grande forma de comunicar. Eu às vezes também sou assim, não é? Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que nestes processos que nós vamos hoje aqui conversar também, implica mesmo um compromisso com a escuta atenta ao outro. Escuta atenta. Não estou a dizer escuta ativa. Claro que a escuta ativa implica atenção. Escuta atenta. Escutar receptivamente o que é dito e o que não é dito. E vocês têm N situações destas. Escutar é também entrar em contacto com a nossa própria voz interior. A nossa. Porque é essa que nos vai permitir entrar em contacto com a voz interior do outro. Não é indiferente. Ok? Dito isto, vou fazer aqui um stop, hein? Quantos é que estamos? 25, meu Deus. Então, dito isto, antes de avançar, e eu vou entrar num processo em que vamos falar da comunicação, pergunto-vos: o que é que isto que eu acabei de dizer, tudo isto,
vos sugere a vós? Vos suscita? Vos provoca? Não tem que ser bom. Pode-vos provocar, sei lá, até tédio se quiserem. É-me indiferente. O que é que vos provoca? Podem abrir o microfone. Curiosidade. Nádia, porquê? Porque olhar para aquilo tudo é pensarmos em nós, nos outros, tudo ao mesmo tempo e desperta, ou seja, ao mesmo tempo que estamos a pensar como é que vamos interagir, vamos perceber como é que o outro vai reagir perante nós e como é que nós vamos reagir a isso, mas quais são as causas dele reagir assim e porque é que nós vamos ter escuta ativa ou não ter escuta ativa, ou não vamos ouvir simplesmente. Ou seja, tudo isto faz uma grande bola e acaba por ser muito curioso, porque ao mesmo tempo que estamos a ouvir, está tudo ao mesmo tempo a fazer faísca. Não sei se isto faz sentido, mas... Faz todo o sentido, Quando estava a ouvir era exatamente isso que estava a tentar fazer, sempre a relação entre aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Bom, é isso. Boa, obrigada. Obrigada pela curiosidade. Então, e que mais? Não se acanhem. Senão eu começo aqui com a dedocrácia. Aqui não há dedocrácia, porque eu não posso apontar, mas falo. Olá, viva. Olá, eu estava a ver aquele slide de empatia e o que a outra pessoa sente e estava a pensar o que é que eu sinto quando conscientemente percebo, ok, tenho alguém à minha frente, seja uma criança ou adulto, ou o que for, e quero tentar ouvir o que ela me está a dizer ou qualquer coisa. E tipicamente não o consigo fazer. O problema é que noto isto depois, não é? Não o consigo fazer quando eu já vou para essa sessão ou para esse momento com uma expectativa qualquer de retirar algo dali. E, portanto, à medida que eu vou vendo se me estou a aproximar ou não dessa minha expectativa, não estou, na verdade, não estou a interiorizar o que está do outro lado, porque eu não sei o que é que o outro lado lá está, pensa, sente, etc. Mas, na verdade, não estou a demonstrar interesse total nisso. Estou com interesse em cumprir aquela minha expectativa. Portanto, e nas primeiras experiências que tive agora aqui com a Make-A-Wish e tendo uma criança pela frente ou a família pela frente, foi o que a Ana disse no início. Epá, eu vou ter a criança muito contente hoje e ela não vai pensar em mais nada na vida e vai ficar espetacular. Não é? E não, de todo, não foi nada assim. A criança não me conhece, não faz ideia quem eu sou, portanto não foi assim. E ali no momento, lá está, perdemos essa vontade de escutar o que está do outro lado, porque é as nossas expectativas, basicamente. O que é que eu ganho com isto, não é? Inconscientemente o que é que eu ganho com isto? João, muito obrigada, porque sintetizou aquilo que era a primeira parte que eu queria mesmo expressar, portanto captou-me. Ou seja, é mesmo isso. Muitas vezes nós temos essas expectativas e não são necessariamente más. Às vezes não é tanto, até só para mim, é aquilo que eu vou provocar no outro. Se eu vejo que não provoco, mas eu tenho uma expectativa. Primeira dica, depois já vamos falar melhor de dicas, mas talvez temos que rever a nossa expectativa. E às vezes não temos que ter logo, não é? Nós temos muito aquela coisa de identificar o desejo. Calma, muita calma nesta hora, já dizia ao outro. Às vezes nem se começa por aí e vai demorar muito mais tempo do que aquilo que nós estávamos a pensar. E outra coisa é que, de facto, as expectativas podem condicionar a nossa escuta. Okay? Porque como eu tenho aquela expectativa que pode ser mais consciente ou menos consciente, eu não estou, como dizia o João, verdadeiramente a escutar. Porque estou naquele processo de identificar, de querer, não é? Então, estou pouco livre. Sabem aquela diferença de quando nós estamos num sítio e temos todo o tempo do mundo e dizemos: eu estou aqui sem pensar em nada, só estou. E é bom. Às vezes nas relações é isto. Okay? João sistematizou muito bem. Obrigada por isso. Acho que ele expressou aquilo que muitos de nós, se calhar, até vivemos. Não sei, pelo menos eu vivo. Okay? Mais alguém? Eu acho que para além da expectativa, como
ter um impacto na escuta, também tem necessariamente um impacto muito grande ao nível da comunicação, porque lá está, nós queremos comunicar uma coisa, mas vamos com uma expectativa quando estamos a comunicar essa coisa, e se calhar não estamos preocupados com a forma como a outra pessoa vai entender aquilo que eu vou dizer. E então, se eu não tenho essa preocupação de antes tentar perceber como é que a pessoa vai encarar aquilo que eu estou a dizer, eu não vou conseguir comunicar de forma eficaz, portanto não vai funcionar, a relação não vai funcionar da forma como, lá está, eu tinha idealizado por um lado e depois como seria necessário que funcionasse para que a coisa resultasse, portanto há uma falha na comunicação, logo não conseguimos ir mais à frente. Boa, Sandra, mesmo. E mais, não é? A forma como eu vou comunicar também não é neutra nesse sentido, não é? Portanto, eu tenho uma intenção e às vezes essa intenção depois fica ali. E esta capacidade de adaptação, no fundo é-nos pedida muita capacidade de adaptação, que é quando eu chego e de repente reparo que o tipo de mensagem que eu trago não dá e que vou ter que... Ou não, e depois às vezes não sou capaz, não é? E continuo ali. É horrível, não é? Porque eu sou professora universitária, sou assistente social e professora universitária, já para situar. Mas eu às vezes digo a alguns colegas, e o meu maior pânico é que isto me aconteça a mim. E vai acontecer, de certeza, ou já aconteceu, de certeza. Que é, sabem aqueles professores chatos que falam durante 2 horas, estamos todos a dormir, e eu estou sempre a pensar assim, mas será que ele não vê que nós estamos todos a dormir? Será que ele não vê que estamos todos a dormir? E ele não vê, porque ele no mesmo estilo monocórdico, e eu a dizer, meu Deus, eu não vou aguentar, e ele não está, eu sempre me fez confusão isto, que é como é que ele consegue estar a falar 1 hora inteira e não se apercebe que nós alunos estamos ali todos a dormir. Ele não nos está a ver, não é? Ele tem aquele propósito, que é comunicar aquela aula, e pronto. E às vezes isso pode-nos acontecer em comunicações mais curtas, que no fundo é o que a Sandra também nos diz. Não é? Eu estou ali, levo a minha coisa, levo o meu pacote, a minha encomenda, não é? Pronto, e eu e não percebo. Às vezes até percebo, estou a tentar adaptar e já não sei, mas isso é outra coisa. Okay? Já lá vamos também. O que é que eu faço? Okay. Ainda tenho mais 1 minuto para quem quiser dizer mais alguma coisa. Querem ver eu a convidar alguém? Eu nunca tive problemas, felizmente. Ou seja, a comunicação flui. É. Sempre. Então isso sempre. É bom. Sempre. Eles agradecem à Make-A-Wish, agradecem a nós como voluntários. Nunca tive entrave. Olha, felizmente. É uma sortuda. É uma sortuda. Se calhar. Ó, Tísia. Ou então, já é muito hábil nestes processos de relação e comunicação. O que também é importante, porque aquilo que está a dizer, no fundo, é que a experiência nisto também ajuda. Eu acho que sim. Eu adoro ser voluntária. Pronto. Portanto, vou sempre sem problemas. Claro. Portanto, a experiência aqui também pode ajudar. E a experiência na relação e a experiência na comunicação. Mas atenção, para os mais experientes que lhes possa acontecer o mesmo que a mim. Às vezes, mesmo assim, não corre bem. Ok, vou-vos convidar. Desculpa, se calhar interrompi alguém? Não, eu só ia dizer, a expectativa. Eu quando vou para uma entrevista com uma criança que eu não conheço, a família, eu falo pelos cotovelos, elas sabem, não é? E então a conversa flui, estou quase como ali com uma colega. E sem expectativa, ou seja, vamos ver o que é que vem de lá, que é para a gente ver o que é que pode, ou seja, a partir daí o que é que se pode fazer, o que é que se pode, como é que é, porque há famílias, há crianças muito comunicativas e há outras crianças que não. Todas nós já tivemos de certeza essa situação. E eu tive um caso de um menino que por acaso já realizei desejo, que eu era da EMA e disse, eu não sei como é que eu vou conseguir dar a volta, era muito revoltado. Mas não esquece das palavras da EMA. Ela disse-me, Paula, ou Ana, que elas chamam, se tu não consegues, ninguém consegue.
porque o rapaz não queria nada, não gostava de nada, não estava revoltadíssimo. Acontece que na realização do desejo foi a coisa mais maravilhosa. Ou seja, eu consegui. Porquê? Porque não tinha expectativas. É isso, não é? Portanto, há que trabalhar muito também, afinar e alinhar o que é que eu espero. Claro que sim, claro que sim. Posso acrescentar uma coisa? Pode. Eu acho que o contexto também às vezes não é fácil, ou seja, o local. Nem sempre, nem sempre os locais são os melhores e portanto nos sítios onde eu tenho, há locais onde eu tenho alguma dificuldade em comunicar com a criança ou com o jovem, mas sobretudo as crianças, as mais pequeninas. Se o local não for correto, é difícil. Júlia, claro que sim. Na comunicação tudo importa. E nós já vamos falar até disso, da nossa comunicação não verbal, não é? Mas o contexto sim que importa. E neste tempo de confinamento, esta experiência do virtual, naquele que é o processo de relação, é evidente que não é igual, tá bem? Não nos enganemos. Ainda bem que conseguimos ter estes espaços. Para algumas coisas têm sido positivos. Em algumas coisas até têm sido mais positivos. Não é? Há quem agora há webinars por tudo. Estão a ver? E as pessoas dizem, e está toda a gente, temos mais gente agora do que teríamos presencialmente. Claro que sim. Felicidade, como digo eu, a brincar. Mas o aspecto da relação não é igual. E com crianças e jovens, muito menos. Portanto, o contexto, por exemplo, do virtual pode condicionar em muito a relação e a comunicação que eu estou a estabelecer. Obviamente. Está bem? Mas também tudo o resto. Vejam, eu estou a fazer um trabalho que não tem nada a ver com isto, mas vão ver, que tem a ver com a audição das crianças em tribunal. Está bem? E neste trabalho, uma das coisas que fizemos foi ouvir as crianças sobre isso. O que é que elas queriam? Como é que elas achavam que se lhes ouvia melhor? Como é que elas achavam que podiam ser mais bem ouvidas? E uma das coisas que elas falaram foi do espaço. Que engraçado. Foram elas que falaram do espaço. Falaram de outras coisas também. Depois de um dia conto-vos, mas não pode ser agora porque não tenho tempo. Mas falaram do... Não é mesmo indiferente. Ok? Pronto. E, portanto, nós temos que ter isso em conta. Porquê? Porque podem ser condicionantes à comunicação. Algumas nós vamos poder controlar, outras não. Mas se eu sei que aquilo me pode condicionar, então eu vou tentar precaver isso num outro momento para minimizar aquilo que pode condicionar. Eu, por exemplo, eu lembro-me com uma criança de ter que me descalçar. Descalcei-me e ela descalçou-se. Ok? Bem, porque foi possível. Noutros momentos não é possível. Estão a ver? Pronto. Não é tão indiferente, ou seja, só para dizer que o contexto não é nada indiferente. Se está muita gente, se está barulho, se é no local da criança, se é no meu, se está a gente a assistir, se não está, okay? Se há muita distração, se não há, enfim, muitas condicionantes, ok? Quanto mais eu as conhecer, melhor eu posso precaver, ok? Na certeza, porém, de que tudo o que vos vou dizer não é receita. O que é que significa? É apenas dicas. Ou seja, há coisas que resultam com uns, não resultam com outros. Há coisas que não resultam com nenhum. Há coisas que resultam comigo e não vai resultar com a Ana. Porquê? Porque somos pessoas diferentes, a forma como as utilizamos é diferente. Portanto, não há receitas para a relação, mas há dicas. Então vamos falar mais um bocadinho de comunicação. Vou-vos mostrar aqui um vídeo. Espero que seja bom. Deixa lá ver se ele está... não, espera aí. Primeiro tenho que pôr o vídeo assim em modo. Que é um vídeo que vocês devem conhecer, mas que eu acho que é muito engraçado para suavizar aqui e... Ui, desculpem lá que não está a aparecer. Está a aparecer.
coisas de partilha do ecrã, por exemplo, também não é fácil. Pensa. Então agora acho que vai dar. Se não der. Pronto. Ok. Acho que já estão a ver o meu ecrã, não já? Então são 2 minutos e 40. Divirtam-se lá um bocadinho, mas não percam o sentido disto. Ou seja, eu estou a falar, agora eu vou entrar nesta questão da comunicação, não é? E da comunicação na relação. É da Praça da Figueira? Não. Como? Da maternidade Alfredo Costa. Toma cuidado do meu borracho. Não entres na Praça da Figueira pelo lado das galinheiras, senão já sabes. Vai depressa para mostrares que o melhor telégrafo vendeu o pombalino. Da onde? Da Praça do Torre do Campo Pequeno. Alô, senhora Rosa, senhora Rosa. Vai depressa à praça e diz à senhora Rosa... Como? A Escola Agrícola de Paiá? Vai para o pato! Depressa, menina, depressa. Dona Rosa Prata, Figueira do Cio. Chegou filha stop, venha stop, bora stop. E? Do Jardim Zoológico? Senhora Rosa, alô. Isto agora vai ao calhar. Vamos. É a senhora Rosa. Sou eu mesmo. Diga, senhor Evaristo. Que é? Tá? Diga. Que é isto? O meu pombinho. O meu pombinho que me traz um recado. Senhora Rosa, chegou a sua filha. Oh, a minha filha! Senhora Rosa. Oh, meu Deus! A minha querida filha! Senhora Rosa! Já sei! Chegou a minha filha! Ok. Como veem, a Dona Rosa é uma pessoa com sorte, não é? Porque foi possível, com várias fontes de comunicação, chegar à mensagem principal. Mas nem sempre é assim, não é? E também não há fome que não dê fartura, não é? Portanto, se alguém queria transmitir uma mensagem, não foram 1, nem 2, nem 3, foram vários, não é? Às vezes isto também nos pode acontecer. Às vezes não encontramos o meio melhor para comunicar. Mas, por outro lado, há muitos meios para fazer chegar a mensagem que nós queremos fazer chegar. E estes muitos meios requerem alguma criatividade da nossa parte, está bem? E esta é talvez uma segunda mensagem que eu vos queria dar. Às vezes, nós temos que transmitir de muitas formas e maneiras para que o outro capte a mensagem, ok? Então, vou só avançar mais um bocadinho. Estou aqui numa ginástica, vou-vos ser honesta, com as horas. Não sei o que quero, não sei porquê. Mais valia eu calar-me e depois vocês falavam só e eu ia dizendo. Ok, vou passar muito rápido. Nunca se esqueçam que para comunicar nós precisamos de 2. O que significa que, quando nós estamos a estabelecer relação, eu dizia que é preciso de 2 partes. O mesmo serve para a comunicação, não é?
Mas, às vezes, há relações que são monólogos. Bem, eu diria que têm um pouco de relação. Eu tenho a experiência com uma pessoa específica, uma pessoa do meu trabalho, que fala tanto, que eu estou sempre à espera de quando a pessoa começa a respirar para perceber quando é que eu posso entrar para falar. Não vos acontece? Cuidado, porque às vezes também nos pode acontecer isto. Fala. E depois, quando eu digo, não me estás a escutar, a pessoa diz, não, tu é que não me escutas. E eu, meu Deus, mas eu estou há meia hora, o que é que eu estou a fazer aqui há meia hora a escutar? Ok? Dois indivíduos que são diferentes, cada qual com o seu repertório, não é? Cada qual com a sua educação, com a sua cultura, com as suas crenças, com as suas experiências, com as suas emoções. O que significa que temos que estabelecer uma ponte. Okay? Tudo isto é básico, nós sabemos, vocês de certeza, alguns de vós se calhar até trabalham nisto e sabem isto melhor do que eu. Mas tomarmos consciência disto significa que quando eu estou perante um outro que eu não conheço, como dizia o João, de repente eu estou perante uma pessoa que tem um repertório completamente diferente do meu, tem uma bagagem, mesmo que seja uma criança, diferente da minha. Cada um de nós recebe as mensagens a partir do seu quadro de referência e a partir daquilo que está a viver. Então, quando nós falamos de expectativas que não são más, está bem? As expectativas em si não são más, nós temos é que perceber que as temos. Eu tenho que perceber que eu estou a estabelecer a partir de um quadro de referência à comunicação e quem está do outro lado tem o seu quadro e a sua vivência. E às vezes podemos não nos encontrar a meio caminho, ok? E cada um vai reagir conforme o quadro onde está. Por isso, a compreensão é determinante no sucesso da comunicação. Não me importa comunicar se o outro não me compreende. Até posso fazer uma excelente comunicação. Olha, eu estou aqui 1h30 a falar convosco. Se no fim isto não resultar em nada, foi fabuloso. Está bem, e então? Pronto, saíram todos muito satisfeitos. Mas compreendeu-se? Isso, pronto, mais ou menos. Ok? Então, fundamental, observar a reação daqueles a quem nos dirigimos. Primeira dica. Como é que o outro está a reagir? O silêncio é uma forma de comunicar. Ok? O não olhar é uma forma de comunicar. Os monossílabos é uma forma de comunicar. Haver interferências, que é uma mãe ou um pai ou não sei o que comunica em vez do filho, é uma forma de comunicação da família. Ou seja, a reação daqueles a quem nos dirigimos é fundamental para perceber se a nossa mensagem precisa de ser adaptada e se está ou não a ser captada. Através disto que nós chamamos feedback no processo de comunicação, é que nós podemos orientar, então, como é que eu tenho que fazer. Não apenas o que dizemos, mas às vezes o modo como o fazemos. Okay? E este é o desafio da criatividade, sobretudo com crianças e jovens, mas não só. Okay? Portanto, nós podemos decidir, às vezes não conseguimos perceber logo na primeira conversa, mas nas outras podemos, para perceber o que é que deveríamos eventualmente utilizar, ou o que é que deveríamos fazer para obter o efeito esperado. Eu sei que muitos de vocês têm feito isto e vão à procura de soluções e como é que nós temos que fazer. E às vezes elas também não resultam. A primeira dica também, ou a segunda, é não desanimem, não é? Porque às vezes os processos de comunicação são mesmo difíceis, mas não significa que o outro não esteja a ficar com a mensagem. Está bem? Pode não me estar a dar o feedback. Okay? Nós temos muitas vezes que adaptar e ajustar às múltiplas situações com que somos confrontados. E aquilo que a Júlia há bocadinho dizia, até do contexto, até nisso, nós às vezes temos que adaptar. A mim já me aconteceu imensas vezes estar numa situação em que eu sinto que ali não é mesmo o ideal, nem para ter uma conversa, nem para nada. E às vezes eu vou ter que ajustar aquilo que eu ia comunicar ou a forma como eu ia fazer face ao contexto, porque eu não tenho outro. Não é? Eu fazia, agora menos, mas fazia muitas visitas domiciliárias e quando então sou eu que vou à casa do outro,
é de uma delicadeza mesmo muito grande. Okay? Porque há casas em que não há problema nenhum, mas há outras casas em que é muito difícil, pela casa, pela dinâmica familiar, porque às vezes me sentem como mais intrusiva, porque há pessoas que são mais recatadas que outras. Também há casas que a mim me dizem mais e outras não me dizem nada, ou dizem-me outras coisas que não são que não me suscitam a mim uma envolvência com aquelas pessoas, não é? Portanto, atenção, porque eu também sinto, nós somos pessoas e, portanto, o nosso quadro de referência também influencia tudo isso. Então, escutar implica saber ouvir, ok? Vou passar isto muito rápido, porque já falámos um bocado sobre isto. Mas, então, para isso, implica, eu dizer, escutar evita que se faça a mesma pergunta 2 vezes, que é uma coisa que a mim me irrita um bocadinho, não é? Eu posso fazer uma outra pergunta para tentar compreender se o outro percebeu a minha mensagem, mas não porque eu estou distraído, porque senão o outro diz o quê? De que é que estás a falar, como dizia aquele desenho, não é? Portanto, implica capacidade de relacionar a nossa informação com aquilo que já é conhecido, a capacidade de compreender, a capacidade de análise e de síntese e a capacidade de seleção de informação. Ou seja, que muitas vezes eu tenho mesmo que selecionar. E eu neste momento o que estou a fazer é selecionar convosco o que eu acho que é importante ou não. E se vocês virem eu digo, não, isto já não é tão importante, eles já sabem isto. Bora, avança. Ok? Pronto. E portanto, eu só vos queria muito dizer que escutar envolve muito mais do que ouvir. Também já falámos isto. E implica descodificar. Ok? Então, atenção agora a isto. São as razões pelas quais muitas vezes nós temos dificuldade na escuta. E alguns de vocês já disseram algumas. Uma, muitas vezes nós prestamos mais atenção às palavras que aos sinais não verbais e aos sentimentos. Ok? Então é preciso ter atenção a tudo. Valorizamos factos, desprezamos ideias. Isso não nos ajuda. Ok? Porque às vezes a escuta, ok, eu tenho uma ideia, pode não ser nada, mas aquilo é importante. Escuta até ao fim. Se calhar está a falar, se calhar por aí vais descobrir qual é o interesse daquela criança ou daquele jovem. Por aí podes agarrar. Isto não tem nada a ver com nada, não. Não sei se são vocês. Eu não quero projetar em nenhum de vocês, mas eu às vezes tenho dificuldade nisto. Porque eu, como gosto de ir ao grano, como dizem os espanhóis, ok? Às vezes a pessoa está ali a dar voltas, porque nós comunicamos todos de forma diferente. Ok? E eu sou muito mais, a mim já me disseram que já aprenderam os que trabalham comigo, que escusam de me vir contar uma história. Porque eu estou tipo, a meio já estou, mas o que é que tu queres? Ok? Mas há pessoas que não, que precisam da história. Ouve até ao fim a história. Pronto, escuta, tens que ouvir, as pessoas têm que ouvir. Preocupamos-nos com assuntos alheios à conversa. Okay? Às vezes já há ali uma coisa que nos interessa. Não se preocupe, foco. Somos afetados pelas emoções do momento. Ou seja, que escutamos de acordo com o que sentimos. Reparem, mesmo quando eu estou a sentir, não estou a conseguir. Olha, já não vou conseguir. Porque já começa a ficar bloqueado. Já não estou, estão a ver? Pronto. Queremos causar boa impressão. Olha, isso e eu querer ser simpático. Às vezes é tramado. Porque eu quero agradar. Eu quero que gostem de mim. Ai, desculpa. Claro que eu quero. Não me venham dizer que não querem, que eu não acredito. Todos queremos causar uma boa impressão. Sobretudo neste trabalho que estamos a desenvolver. Mas isso às vezes impede-nos. Estamos tão preocupados que depois às vezes não ouvimos tudo até ao fim, não é? Pensamos no que nós queremos dizer antes do emissor terminar de falar. Já estamos a pensar no que é que lhe vamos dizer. E também perdemos a oportunidade de ouvir tudo o que ele nos quer transmitir. Julgamos que já sabemos o que é que ele nos vai dizer. Amar. É verdade, depois interrompemos e precipitamos e afinal ele... Aceitamos bem o que queremos ouvir, rejeitamos opiniões contrárias. Se aquilo não vai muito bem de acordo connosco, ok? Pronto. E às vezes refutamos até ao fim. O outro já sentiu que não vale a pena ouvir, não é? Isto são, às vezes, algumas coisas que nos podem dificultar a escuta. Okay? Mesmo naquilo que nós estamos a fazer. Então, importante. Para quem fala, olhem a questão do ambiente. Coisas que ainda podem dificultar. Do ponto de vista de quem fala, o tom de voz, se é monocórdico, se diz frases incorretas, o uso de calão,
a desorganização, o não olhar, ok? O cabelo, vocês julgam que isto não tem tudo? Acham que as crianças não reparam como é que vocês vão vestidos? Agora vais dizer, Ana, opa, olha, sabem o que é que me dá liberdade? É não vos conhecer. Eu posso dizer estas coisas todas, porque eu não faço a mínima ideia. Mas, claro, e o cabelo? Também, tudo, ok? Problemas de dicção, tudo. E às vezes, ok? Pode haver também rejeição, preconceitos, não é? E que nos podem condicionar muito. Bem? Ambiente. O ruído, as interrupções, o desconforto, os silêncios, os toques de telemóveis, sirenes, buzinas, tudo, ok? Ponham aí, façam a vossa lista. O ato de escutar requer concentração, ok? O que significa que se eu não tiver tempo, isso pode condicionar a impaciência, as preocupações, o desinteresse, ok? Pronto. Então o que é que nós temos que tentar fazer? Agora vou começar a entrar nas dicas. Tá bem. Ai, desculpa. Temos mesmo que fazer um esforço para ouvir, ok? E isto é o quê? É mesmo consciência. É mesmo fazer isto que estamos a fazer, é tomar consciência que às vezes eu não estou a ouvir. E eu tenho que me preparar para a conversa que vou ter. Estabelecer contacto sempre que possível com o emissor. Sempre que possível. Mesmo virtualmente. Okay? Evitar distrações sempre que possível. Então, há formas de fazê-lo. Okay? Às vezes, até numa coisa que pode ser intrusiva para alguns, mas importante para outros. O toque. Okay? O toque. Até com adultos. Bem, eu faço até muito com adultos. Às vezes eu pego mesmo na mão. Mas é preciso alguma vontade para fazer isto. E se calhar não é logo na primeira vez. Okay? Evitar distrações. Eu próprio não posso estar com o telemóvel. Vocês são santos, não é? Ou quase. E não estão preocupados. Eu estou sempre preocupada com o telemóvel. Toca, não sei, sinto, a vibra. Pronto, não. Mostrar interesse genuíno por aquilo que se está a dizer. E eu tenho que mostrar que estou a ouvir. Sem forçar. Se está com a cabeça, expressões faciais, colocar questões. Ok? Procurar entender o que o outro está a dizer, a sentir. Escutar sem julgar. Não interromper, sem pressa. Não procurar segundas intenções. Praticar, praticar, praticar. Ok? E depois, há 6 dicas para uma escuta ativa. Prestar atenção, sem julgamento. Refletir, okay, sobre o que o outro está a dizer. Clarificar, que muitas vezes implica reformular. Então o que tu me estás a querer dizer é, e eu utilizo aquilo que o outro me está a dizer para tentar perceber se é isso que ele me está a querer dizer. Às vezes sistematizar, sumarizar. Então o que me está a querer dizer é, ok, em síntese, e partilhar. Okay? Eu também tenho que dar de mim naquilo que é a comunicação. E depois ser muito consciente disto. Nós pensamos que somos muito verbal. Todos os estudos de comunicação dizem que nós somos sobretudo não verbal. Vejam, dizem que a comunicação é 35% verbal e 65% não verbal. Então, claro que vocês vão perceber se eu estou distraída ou não. Claro, eu vou-vos dizer, ainda hoje numa aula, de repente, e era virtual, hein? Mas são poucos, graças a Deus, só pai 15. Eu estava a ver uma aluna a rir, eu vi claramente que ela estava era com o telemóvel. E eu vi, é o não verbal. E eu depois disse-lhe, disse, Mariana, por acaso ela chamava-se Mariana, mas não era a nossa. Mariana, já agora diga-me lá o que é que está a pensar. Ela começou-se a rir, porque já me conhecem. Eu disse, pronto, já percebemos todos, não é? O tom de voz é incrível. Por exemplo, eu que sou uma máquina, se eu estou nervosa, nota-se-me logo. Olha, eu juro-vos que até tenho tentado imenso trabalho, mas se eu fico nota-se, tom de voz. Se eu quero transmitir, não é? O movimento, a aparência, o contacto,
gesto, os gestos, a postura, tudo, está bem? Eu não tenho tempo, mas às vezes trabalha-se mesmo isto, ok? Se eu ponho assim as mãos, se eu ponho assim, tudo isto comunica, ok? Então, claro, eu vou passar isto depois que eu vou ir falando disto, está bem? Então, primeiras dicas, que é para eu ter tempo de, ok? Eu não vou pôr aqui os vossos testemunhos, podemos falar no fim, está bem? Posso até ler um ao outro. Mas foi porque eles iam todos no mesmo sentido e eu achei que, então, esperem, vou-vos dar aqui alguns. Primeiro, comunicando com crianças ou jovens, o essencial é perceber os interesses que eles têm. Okay? Quais? Do que é que gostam? O que é que lhes interessa? Do que é que eles falam? O que é que eles fazem? Mais nada. Ok? Mais nada. Ou Ana, mas se a gente pergunta e eles não sabem. O que é que tu gostas? Não façam assim a pergunta. Não é? Ou seja, claro que temos que ter perguntas e deixem-me dizer, sim, o ideal é ter um conjunto de perguntas preparadas que faz parte do vosso kit de ferramentas da comunicação, que vocês podem usar. São diferentes formas de perguntar a mesma coisa. Sabem aquela coisa que se aprende com os filhos? Que não sei se vocês sabem, mas eu dei informações sobre isto, que era várias formas de perguntar como é que o dia correu bem. Nunca viram? Não viram. Ai, devia-vos ter trazido. Que pena. Mas é tão engraçado, porque tu podes perguntar sem ser, então como é que foi o teu dia? E os miúdos já te dizem. Ou então a outra, que é, então, o que é que aprendeste hoje? Perguntas, nós fazemos até por bem, mas imaginem que é um miúdo que está a ter dificuldades na aprendizagem. Quase que vomita à terceira, quarta pergunta, porque já sabe que o pai está a fazer aquela pergunta, que é para ver se ele... Estão a ver a ideia? É isso e as notas sempre também, tramada, eu já não vou entrar por aí. Agora, há muitas formas de fazer a mesma pergunta. Ok? Então o que é que brincaste alguma coisa hoje diferente? Ok? E ele vai começar por brincar, depois vai lá. É? Então, às vezes até começo eu a dizer, olha, vou-te dizer, olha, o meu dia hoje foi tão extraordinário, nem sabes o que é que me aconteceu. E ele entra. Ok? Portanto, não era para vos contar isto, mas posso depois um dia dar-vos o kit das perguntas. Mas é só para vos dizer que a forma de perguntar não é mesmo indiferente. E às vezes ele começa a contar quando eu começo a contar. Ok? Vou avançar. Vocês podem me interromper agora, hein? Eu agora vou dar várias coisas, podem me interromper, devem me interromper. Vou continuar, mais um bocadinho. Há desbloqueadores de conversa. Com crianças e jovens, os desbloqueadores vão ser fundamentais. Por exemplo, e isto, tanto, eu podia ter posto por idades, mas as idades aqui só têm influência na adaptação. Se calhar para uma criança faço de uma forma, e já vos vou dizer qual, se calhar para um jovem eu faço de outra. Por exemplo, para um jovem, muitas vezes proponho que eles me mostrem uma música que ouvem com frequência. Não é logo na primeira vez, digo, olha, na próxima vez que trouxemos, eu trago uma música que eu gosto e traz uma música que tu gostas. Boa, vamos ouvir. E depois eu ouço, às vezes não percebo nada. Oi, o que é que gostas desta música? E ele fala-me já me falou logo, do músico, do não sei quê, do pim-pim-pim. Eu nem conheço, vocês nem sabem o que eu aprendo. E o tal, pronto. Uma música, às vezes é um filme. Eu tenho um sobrinho que é muito pouco falador. E sabem como é que eu faço? É os jogos. Aquela coisa do Fortnite, Unite Forte, e eu sei tudo. Sei tudo a partir dele. Agora já sei menos. Ok? Olha, traz-me um jogo que tu gostes. Traz-me... Ok? É ele que vai mostrar. Ok? Uma coisa que eu falo muito, também com mais velhos, mas dá também com crianças, é verem um pequeno filme e falarem sobre isso. É um desbloqueador de conversa. Vocês vão me dizer, oh Ana, mas é que isso não nos dá nenhuma dica do desejo dele. Pois não. Na primeira vez, na segunda, mas à terceira, se calhar já criaste espaço. E se calhar já começaste até a perceber quais podiam ser as áreas de desejo. Pelos desbloqueadores. Okay? Vejam que eu muitas vezes passo um pequeno filme. Com crianças então mais pequeninas funciona imenso. A dos personagens. Bem?
utilizo, e estou-vos a dizer uma coisa que dá um bocadinho de trabalho. Às vezes eu adapto a história e levo a história. Faço mesmo. Por exemplo, agora para o virtual, eu tive que fazer fotografias das histórias para poder passar as histórias que eu queria. Pronto, o que é? A gente tem que se adaptar, não é? Pronto. E depois digo assim, olha, conheces alguém como o João? Não é se tu és como o João. Conheces alguém como o João? E ele diz, tenho um amigo. E eles lá vão. Às vezes há gente que comunica mais, outros menos. Às vezes tem que retirar um bocadinho a saca-coisas, mas eles vão mais facilmente, está bem? Utilizar os jogos lúdicos como forma de colocar questões. Por exemplo, com um jovem de 10 anos, outro dia, eu joguei o Uno. Mas o que é que eu combinei? Que cada cor do Uno era um tema. Nós escolhemos os temas. E depois íamos jogando. Ok? Pronto. E depois, quando jogamos uma carta, falamos do tema da cor. Os temas nem sempre são sérios. Ok? Então é o desporto, então é a escola, então é o... Olha, foi desbloqueador. Ok? Porque era a primeira vez que nos víamos. E eu, nas primeiras vezes, levo sempre alguma coisa mais divertida. E eu jogo um bocadinho. Ok? Porque senão não sai, não é? Senão não sai. Se for um miúdo muito habituado a falar, é fácil. Mas senão não. Ok? Por exemplo, com alguns um bocadinho mais para a frente, também ajuda aos emojis. Porque eles às vezes não falam, mas dizem assim, olha, um emoji, como é que tu te sentes hoje? Escolhe lá como é que tu te sentes hoje. Ok? Olha, na última semana, não é? Pronto, escolhe. Quando pensas na escola, escolhe este emoji. E eles escolhem. Mais velhinhos, às vezes têm os termómetros. Olha, aqui, de 0 a 10, onde é que ou vão colorir? Há muitas formas, está bem? Aqui, vocês reparem, disto, por exemplo, eu faço isto, eu tenho este, eu não vos mostrei o meu porque não consegui, e achei que este era mais bonito que o meu. Mas tenho este relógio, ok? Em que eu tenho vários temas e depois faço a seta e conforme calha a seta falamos. É tornar aquilo divertido. Okay? É a roda com os temas da conversa, é muito conhecido. As cartas, ok? E as cartas, por exemplo, com temas e perguntas para a conversa, é uma coisa gira e eu faço com mais velhos isto. Temos um saco. Ele escreve 5 perguntas, eu escrevo outras 5. Vamos lá. E depois vamos tirando. Ok? Com mais velhos é mais difícil. Às vezes, estas coisas... Às vezes mais fácil, pronto. Então, só para dizer que são desbloqueadores e que isso permite. Mas reparem, eu não tenho nenhum interesse, como vocês diziam aí bem, eu esvazio-me, porque o meu único interesse é estabelecer a relação. Eu sei que tenho que encontrar o desejo, mas não vai ser nas primeiras vezes. Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desbloquear. Há uma coisa que eu ainda quero dizer antes de vocês me interromperem, ou esperem que me interrompem. Depois, deixar espaço para que façam perguntas sobre nós. Muito importante. Ok? Porque às vezes isso desbloqueia só por isso. E também porque uma relação é feita a 2. Portanto, se eu só falar e eles também não se puderem perguntar, ou se for só eu a perguntar e eu não responder, é desequilíbrio, não é? Na relação há desequilíbrio. Depois, e o que é para mim muito bom do voluntário é isso, é porque o voluntário pode estar livre disto. Percebem? É ótimo. É o tal, não é? Ali, que nem é profissional, nem é ali no meio. Dá espaço para o silêncio. Sabem uma coisa? O silêncio não é mau. Nem sempre é fácil falar. Não faz mal. Ok? Claro, vocês dizem assim, mas é constrangedor. Faz mal. Já me aconteceu uma vez estar para aí 20 minutos em silêncio. Claro, foi presencial, não foi virtual. Virtual ainda é mais difícil. Ok? Mas em presença eu fiquei. Ele também. Ficámos os dois em silêncio. Depois na vez seguinte ele já quis falar. Quem estava mais aflito era eu, não era ele. Eu não sabia o que é que havia de fazer com o silêncio.
falava, se não falava. Eu comecei a escrever, desenhei, okay? Mas no fim, quando ele saiu, dei-lhe o meu desenho. Disse, olha, enquanto estávamos em silêncio, eu fiz isto para ti. Ainda por cima eu não sou grande coisa em desenho, mas fiz. Pronto, foi o que me saiu naquela altura, o que é que comecei a dizer? A verdade é que foi esta. Bem, é só porque há muitas e muitas maneiras, mas há uma dificuldade que pode acontecer e que algum de vocês me colocou. Vou só querer fazer aqui uma coisa, espera. Que é, uma dificuldade pode ser quando existem interferências na comunicação por parte de outros. Ok? E aí às vezes é mais difícil contornar. Se for presencial, é preparar-me. Se eu já percebi que existe uma mãe que fala mais com o filho e me retira ao espaço de relação que eu quero estabelecer com ele, há várias formas de fazer. Bem, uma é que é bom vocês não irem sozinhos, porque vocês dividem-se. Um que fale com a mãe e o outro que faça a relação com o filho. É claramente dividir. Ok? Presencial. É mais fácil. É mesmo propositado, vocês combinam. Olha, tu ficas com a mãe e eu falo com o filho. Ok? Para tentar perceber. 2. Às vezes, quando não se consegue, às vezes o melhor é ser assertivo, com amor, delicadeza. Está bem? Mas é dizer assim, agora vamos fazer um jogo do silêncio. Agora é ele que vai responder. Boa? E depois vocês fazem uma pergunta. Agora é a mãe que vai responder. Boa? Agora sou eu que vou responder. Ok? Pronto. O ser assertivo às vezes é mesmo dizer isto. Bem? Claro. Isto também se prepara. Para quê? Para não sair com violência. Nem agressividade. Portanto, o tipo de perguntas prepara-se, o tipo de linguagem prepara-se. Ok? Já sou muito. Pronto. E fim. Agora digam-me tudo vocês. Desculpem. Isto passa no instante. Questões? Não ajudou nada, não é? Força, Teresa. Tira o microfone. Boa. Sim. Uma das coisas que acho muito importante e que ajuda muito na comunicação com a criança é o conhecimento que temos da criança, como é que gosta, se é faladora, se não é. Todo esse conhecimento pode ser adquirido por nós num primeiro contacto com a família, onde não está presente a criança. Esse primeiro contacto, normalmente, nós quando recebemos um desejo, a primeira coisa que fazemos é ler, saber alguma coisa sobre a criança que está na ficha e depois termos o primeiro contacto com a família. Até para depois podermos, agora já não, porque agora com o confinamento não temos contacto direto, presencial. Mas temos através do WhatsApp, temos através de telefone, tudo isso. Mas é muito importante, quanto a mim, um contacto com a família sem a criança, para tentarmos perceber o que é que podemos falar, quais são as características dele, o que é que lhe interessa, se é uma criança faladora, se não é uma criança faladora, se há algum problema que nós não devemos falar, exato. E esse primeiro contacto vai ajudar muito depois todos os outros contactos e a maneira depois como nós vamos comunicar com eles. Claro. Portanto, aí já a nossa expectativa já se pode adaptar de alguma maneira, não é? A nossa expectativa é a maneira como vamos falar e o que vamos expor e tudo isso. É uma boa, sim, acho que sim, sempre que conseguirem é importante, ok? Não é a garantia, porque às vezes uma criança com uns fala e com outros não fala. Pode não se sentir logo à vontade. Claro, mas é verdade, é mesmo importante isso, eu acho que sim. E isso também pode ajudar, mesmo quando são em famílias mais monopolizadoras neste sentido, não é? Também pode ajudar a situar, a dizer, olha, eu vou precisar mesmo de um espaço para conversar sozinha com ele. Eu acho que sim, Teresa, acho que é
Tem toda a razão. Mais coisas, já, e experiências que possam partilhar uns com outros. Eu acho que estes espaços também podem ser importantes por isto que a Teresa estava a dizer, agora eu faço assim e tal, e às vezes ajuda, não é? Na certeza, porém, que não temos, nenhum de nós tem receitas. É uma questão de tentativa e erro, às vezes, não é? Tem a ver também com a maneira de ser de cada um, tanto do voluntário como das crianças que lhes são atribuídas, não é? Tem a ver com tudo. Tudo isso tem... Olha, se calhar fazia uma pergunta. Estando neste regime, não é? Em que estamos em confinamento e, portanto, tem que ser tudo por videochamada. Por exemplo, nós temos uma criança em que ela é tímida. Há dias em que efetivamente há mais comunicativa e é mais fácil. Há outros dias em que o pai acaba por ter que ser ele mais a intervir. E depois, se calhar, se houve um dia em que foi assim, na próxima comunicação o pai já vai intervir mais e já é mais difícil chegar à criança. Nós, obviamente, claro, tentamos direcionar e perguntar então e pronto. Mas que outras formas é que podem existir para tentarmos de forma subtil, não é? Sem ferir suscetibilidades, chegar à criança? Eu vou dizer duas coisas que são o que são. É assim, a minha experiência é que o virtual... Não sei que idade é que tem a criança, por exemplo, Sandra, desculpe. Tem 10. Pronto. Com 10 já se consegue, mas a minha experiência tem sido que o virtual, mesmo com adolescentes às vezes é difícil, mas até aos 10 anos, 12, é muito difícil. É mesmo difícil. Neste sentido da conversação, do que nós queremos estabelecer. Uma coisa são as aulas, não é? Também é difícil. Mas, então primeiro ciclo, tem sido mesmo muito difícil estabelecer conversas virtuais. Eu tenho muitos amigos a fazer também consultas até de psicologia e eles não conseguem fazê-lo virtual. Têm feito presencial. Ou então suspendem até fazer presencial. Porquê? Porque está a ser mesmo difícil. A criança aguenta 5 minutos. Não aguenta mais. Ou então, como fazia com quem eu falei outro dia, mostrou-me o quarto todo, mas eu não consegui falar com ele, estão a perceber? Sim, nós, por exemplo, às vezes ela vai partilhando, nós fazemos uma pergunta e ela vai pesquisar qualquer coisa no tablet e depois partilha. Pronto. Mas é difícil. Mas o que pode ser bom? O que pode ser bom é, imagina, na conversa a seguir, ter um tema que ela prepara antes, para vocês depois na conversa a seguir ela já levar isso preparado e não estar a pesquisar ali naquela altura. Pronto. Eu diria, no virtual o único conselho que eu dou é 5 minutos são melhores do que 10 e 5 minutos bons. Pronto. E portanto, o menos aqui vai ser mais. Mais vale uma boa pergunta preparada e que eu consiga 5 minutos da criança. E outro dia o que pedi foi ao pai que agarrasse a criança, mas ela tinha 6 anos, o que é, estão a ver? E eu tinha uma daquelas mãos que se usa com as crianças, com os animais. E utilizei a mão e disse, olha, este aqui vai-te fazer uma pergunta, pode ser? Ele, pode, então vai, pronto. Agora, queres-lhe tu fazer uma pergunta? Pronto, eu não consegui mais do que 5 minutos, não cheguei ao 5º dedo, como devem imaginar. Pronto, portanto, é mesmo pensar, eu não vou conseguir mais do que 5 minutos, nesses 5 minutos eu vou escolher propositadamente o que quero e é a única dica, porque enquanto vocês estiverem no virtual, com crianças, não vai ser mesmo fácil. Claro que há crianças que aderem, não é? Também há sempre exceções, mas acho mesmo, está a ser generalizado. Nós outro dia em equipa estávamos a falar sobre isso. Portanto, não se preocupem porque o problema não é vosso. Eu sei que são as condições que nós temos. Bem, então nas condições que nós temos, pelo menos esse minutinho. Depois temos que fazer por outra forma. Agora, com mais velhinhos, já fiz outra coisa, que foi escrever-lhe uma carta, ir entregar à porta do correio e esperar que ele me escrevesse uma carta. É outra forma de relação, muito antiga, que eles não conhecem, não é? Mas a verdade é que aquilo resultou. E eu aprendi isto com os escoteiros. Não foi nem foi criatividade minha, foi porque andavam um agrupamento de escoteiros de Lisboa, não vou dizer de onde,
porta a porta. Eu achei aquilo admirável. Porta a porta a distribuir postais com uma mensagem e dizer tu és fabuloso. E depois pedir a resposta. E eu pensei, olha, isto é uma forma de fazer. Às vezes é mesmo, Sandra, olha, é o que se consegue. Mas o virtual... imaginação. E pensar isto, eu não vou conseguir 15 minutos, se eu conseguir 5 minutos, já posso considerar que é ganho, é vitória. Só que preparo. E aquilo, ok, ela procura no tablet, então vou ser mais pertinha. Para a próxima vez vou dizer, olha, o tema é este, traz já preparado, é o da música, traz já a tua música. Isso já fizemos, nós até lançámos-lhe um desafio que foi, ela disse qual era a música preferida e depois na semana a seguir combinámos que cantávamos todos a música. Mas ela estava tão tímida nesse dia que não cantou nem um bocadinho. Claro. Nós a darmos tudo ali a cantar a música que nem conhecíamos, né? Tivemos que ir aprender. E ela estava num dia que realmente não queria partilhar. Pronto, há dias assim, não é? Nem todos os dias. Ir para ela gravar, pode pedir para ela gravar no WhatsApp, por exemplo, e mandar. Sim, também tentar. Assim está a gravar nós vamos tentando, mas... E depois manda. Sim. Eu acho que esta questão do tentar é mesmo assim, sabem? Não, às vezes vai-se tentando, depois há coisas que resultam, há coisas que não resultam. Quando eu sinto que uma coisa resultou, às vezes é pegar, não é? Por exemplo, o da música, se calhar resultou naquele dia ela dizer que gostava, mas já não resultou continuar com isso. Pronto, então é pensar nisso, olha, então para a próxima vez tem que mudar outra. Em vez de ser o cantar, tem que ser se calhar outro tema. Sim. É perceber, é ir mesmo percebendo. Pois, não há fórmula certa, como estávamos a falar há pouco. Não há mesmo. Querem-se ir embora, não é? Eu sei que vocês têm que ir embora e eu peço desculpa se de alguma forma não vos dei espaço para exporem, não é? Pronto. Eu acho que talvez noutro momento, mesmo que não seja comigo, seja entre vocês, o que pode ser então interessante é já com esta base poderem fazer alguma partilha de casos concretos e até de estratégias que cada um de vocês utiliza. Pronto. Para eventualmente aprendermos, deixem-me dizer assim, não é? Uns com os outros, porque como veem eu também tiro ideias, ou seja, eu tiro ideias de outros. Por exemplo, há coisas que eu vamos mesmo falando entre colegas e vamos fazendo isto, Sandra, tentativa e erro, e às vezes resulta, às vezes não resulta mesmo, pronto. Depois é assim, com jovens, às vezes eu utilizo muito o storytelling, mas de histórias de outros, está bem? Ou seja, que não seja a história contada na primeira pessoa, mas que seja contada na segunda ou na terceira pessoa, está bem? Mas se quiserem, eventualmente, Mariana, uma sugestão que fica neste final, porque eu sei que não deu tempo, mas também há coisas que a gente tem que dizer para ficarmos todos aqui, percebem? Com a mesma visão e linguagem. E, portanto, eu peço-vos desculpa por ter trazido ali aquelas partes iniciais, mas que eu achava importante para nos situarmos, que quando estamos a falar de relação, do que é que estamos a falar, e de comunicação, o que é que estamos... Pronto, para estarmos, e um bocadinho aquilo que o João dizia, não é? Olha, perceber, se calhar as expectativas condicionam, se calhar... Pronto, então já estamos todos no mesmo patamar. E agora, se calhar, eventualmente, então, verem aqui algumas situações de estratégias concretas que podem aplicar. Acho que é uma boa dica. E temos que combinar, agora podemos ver, eu vou-vos enviar um inquérito, aquele inquérito, só para vocês darem aqui um bocadinho de feedback do que é que acharem, qual é o próximo passo, e se quiserem sugerir como próximo passo, acharem que vos faz sentido, voltarmos ao tema, eu acho que é para voltar daqui a 5 semanas, que já vos lancei o desafio para a primeira semana de maio voltarmos aqui a fazer um Make a Connection. Portanto, olha, pedia-vos, deem aqui a vossa opinião. Como é que podemos fazer, dar aqui continuidade a este tema, porque sem dúvida que é a partilha de experiências que nos vai ajudar a conseguir cada vez comunicar da melhor forma com as nossas crianças e com os nossos jovens. Olha, Ana, queria agradecer muito aqui ter estado connosco. Acho que foi muito bom, acho que foram aqui boas dicas, acho que foi muito importante o enquadramento e estas dicas finais, acho que temos aqui boas ideias que nós agora também podemos partilhar. Vocês vão ter acesso à gravação
e podemos partilhar aqui pelos WhatsApps e etc. Aqui é aquele resumo das dicas finais para vocês poderem desenvolver e pensar e se calhar partilharem também connosco mais ideias para nós podermos divulgar entre vocês todos. Olhem, obrigada. Da minha parte, muito obrigada a todos. Dizer que eu acho que não desistam, vale a pena, ainda que muitas vezes o trabalho seja difícil e não seja tão gratificante como nós inicialmente pensávamos. E que nós não conseguimos medir, deixem-me dizer isto, o impacto que temos no outro. Por isso é que eu digo que o silêncio fala, está bem? Às vezes nós pensamos que não estamos a ter nenhum efeito e estamos a ter muito mais do que aquilo que nós pensamos, está bem? Portanto, força aí, coragem e obrigada pelo convite e pela confiança em me trazerem aqui ao vosso espaço.